Seria correto afirmarmos que existe, por assim dizer, uma filosofia estoica, quer dizer, um padrão através do qual vários autores discursarão a respeito do estoicismo? Acompanhe o vídeo, vamos debater essas ideias. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Breno Lucano, sou um pesquisador de filosofia estoica já há uns 20 anos aí. E hoje eu trouxe uma questão que eu vejo que é corriqueira, que é a gente entender o estoicismo como se ele fosse um bloco com pensamentos que se assemelham por todos os autores durante os 5 séculos de existência do estoicismo. 3 a.C. até o século 2 depois de Cristo, né? 2 da Era Comum. 3 antes da Era Comum, 2 depois da Era Comum. 500 anos. Isso aconteceu com o epicurismo, que ele ficou mais ou menos parecido, ele não houve muitas alterações, mas com o estoicismo não. De modo que talvez seja um pouco complicado dizer que existe uma unidade, falarmos em filosofia estoica diz isso, ou filosofia estoica diz aquilo. Eu, pessoalmente, gosto de dizer que Sêneca disse isso, ou Crisipo disse aquilo, mas não que os filósofos estoicos disseram isso ou aquilo. Porque isso abrange muita gente, e isso abrange alguns períodos históricos muito diferentes uns dos outros, e que fizeram com que a filosofia se mudasse, né? Ou houvesse alterações. Então, por exemplo, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo, eterno retorno. Isso é um ponto comum no estoicismo? O que vocês acham? A grande maioria de vocês vai dizer que sim, o eterno retorno é um ponto comum, isso é próprio da filosofia estoica. E se vocês observarem bem, nitidamente, aprofundamente, você vai ver que não é. O estoicismo médio teve autor, por exemplo, que vai renegar isso, vai dizer que não existe eterno retorno. Outros vão dizer depois que existiu. Eles vão recobrar a teoria do eterno retorno. Outro exemplo, a antropologia e psicologia estoica. Se vocês observarem Zenão e Crisipo, ele vai dividir a alma em várias instâncias. E a última instância da alma é o hegemonikon, a instância motriz que direciona o homem. Agora eu não sei de cor, são 7 ou 8 partes. O hegemonikon é apenas a parte mais importante. Mas Marco Aurélio, por exemplo, descarta isso. Ele não usa essa antropologia. Ele vai se basear muito na noção de nous e hegemonikon. E soma, que é o corpo. Então, existe um consenso? Não. A gente não pode dizer que existe um consenso. Talvez Crisipo e Zenão tenham falado naquelas partes, mas eles falaram aquelas partes da alma como se tivesse um formato de um polvo com tentáculos. Mas isso é ele, né? Zenão falou isso. Da mesma forma, a gente pode falar também, por exemplo, na questão do prazer. O estoico não trabalha com a noção do prazer. Depende. Existe um estoico que trabalhou com a noção de prazer. Se você pegar o estoico Dionísio Renegado, é até certo que posteriormente ele abandonou o estoicismo e adentrou nos cirenaicos, né? Ele se tornou um filósofo cirenaico. Mas primordialmente ele é um estoico que adotava o prazer como fim último da vida. É um estoico que adotava a noção do prazer. Marco Aurélio também tem uma nuance aí que também faz com que você possa interpretar o prazer como uma possibilidade. Então, podemos dizer que o estoico renega o prazer? Coloca o prazer no campo dos indiferentes? Não, não podemos dizer. Talvez um autor ou outro coloque, mas isso não é unânime.
Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto muito de utilizar, né? Até porque, como eu estudo muito Marco Aurélio, então eu acabo me utilizando disso. Quer dizer, Marco Aurélio é o meu campo de atuação, né? Nas pesquisas. Então eu acabo me utilizando muito disso, né? Marco Aurélio é um leitor de Ariston, muito mais do que de Epicteto. Ele teve muito mais influência de Ariston, do estoico Ariston, do que do estoico Epicteto. A gente sabe, né, que Rusco apresentou as diatribes de Epicteto, né? Ele até fala isso em Meditações. Mas outros pesquisadores, se a gente pegar Meditações mais profundamente, para estudar mais profundamente, a gente vai ver que a influência maior não é em Epicteto, mas é em Ariston. E Ariston, ele tem uma abordagem a forma dele entender a questão dos indiferentes é muito mais estrita do que de Zenão e Crisipo, por exemplo. O que vai fazer com que a abordagem também de Marco também seja muito mais estrita. Marco seja muito mais um cínico, em alguns aspectos, do que um estoico. Então a gente pode dizer, por exemplo, que Marco Aurélio e Ariston, quando ele fala que vai ser indiferente às coisas, é indiferente mesmo. E a gente vê, inclusive, traços disso lá em História Augusta, né? Quando ele passa a dormir no chão, ele abandona a cama, por exemplo, ele começa a adotar a cama novamente por incursão da mãe dele, da Domícia. Essas características que Marco tinha, que conta em História Augusta, são características cínicas, não são estoicas. Porque o estoicismo não abandona tudo, existe um núcleo do indiferente, mas dentro do indiferente ele prefere algumas coisas. Algumas coisas são a preferir. Então ele vai preferir a cama do que dormir no chão, por exemplo. Se você tem a cama, você dorme na cama. Não precisa abandonar a cama. Essas são características, por exemplo, de Ariston, que Ariston adota, características que Marco também adota. Vai dizer que o indiferente estrito é uma coisa abrangente de todos os estoicos? Não é, nunca foi. Então, eu volto a dizer, existem nuances específicas de cada autor. E daí surge a ideia, que eu sempre volto a dizer, que é bom estudar o estoicismo não a partir... claro, você pega o bloco das ideias que são mais ou menos gerais, e a partir desse bloco você começa a estudar autor por autor, e estudando autor por autor, você começa a entender as tendências deles. Por exemplo, Sêneca, né? Sêneca foi um amigo muito próximo de Demétrio, cínico, um filósofo cínico, Demétrio. O que existe de cínico em Sêneca? Seria uma pesquisa interessante. Eu nunca li nada a respeito, também nunca procurei. Mas provavelmente existem algumas características cínicas também, demetrianas, dentro de Sêneca. Se a gente pegar, por exemplo, também, sei lá, pegar Panécio, o que existe de platônico, né, de platonismo dentro de Panécio? E esse platonismo, por exemplo, que não foi adotado também por outros autores. Existe uma pesquisa também em Marco Aurélio que vai dizer que Marco Aurélio não entrou muito no campo do cinismo, mas ele seguia uma tendência mais para os céticos, né? Para o cético chamado Enesidemo. Enesidemo influenciou muito Marco Aurélio perante esse campo de pesquisa. Então, é legal você conhecer o estoicismo de um modo geral, aí pega Zenão e Crisipo, especialmente Diógenes Laércio, e a partir daí, que você conhece o campo geral, começa a pegar autor por autor para ver o que existe de semelhança e dissemelhança com relação a esses autores. O que esses autores, cada um deles, acrescentou ou não para o movimento estoico. Aí é interessante você falar em unidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe à vontade esse vídeo, tá bom? E encontro com vocês por aí. Até a próxima.